Olá! A super dica de hoje vai ser relacionada às coordenadas geográficas. Bem, para que servem essas coordenadas geográficas? Primeiramente, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias, mais exatamente meridianos ou paralelos, que servem para determinar a nossa localização ou a localização do que a gente quer identificar, um determinado ponto do terreno. Quando se fala em coordenadas geográficas, duas coisas extremamente importantes nos saltam aos olhos, que é a longitude e a latitude. O que seria a latitude? Vamos lá, vamos primeiramente a teoria, depois a gente parte aqui para o mapa para tentar entender na prática realmente o que é. A latitude é a distância em graus da linha do Equador. Então a latitude é a distância em graus da linha do Equador. Ela varia de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Então, toda vez que falar em latitude, eu tenho que relacionar ela à linha do Equador. Já a longitude é a distância em graus de Greenwich, do meridiano de Greenwich, que passa lá em Londres. Essa longitude ela varia de 0 a 180 graus, de leste para oeste. Tá. Essa é a teoria que a gente tem que se atentar. A latitude tem a ver com a linha do Equador, de 0 a 90 graus. A longitude tem a ver com Greenwich, 0 a 180 graus. A longitude ela é leste-oeste, enquanto a latitude é norte e sul. Primeiro, super dica para você não se confundir na hora lá, a latitude está relacionada a qual dos dois? Lembre-se, longitude, o G de longitude é o G que eu vou escrever a Greenwich. Então aqui a gente tem longitude, eu tenho que lembrar de Greenwich. Latitude, eu tenho que lembrar do Equador. Então lá na hora do exercício, na hora da prova, para e pensa. Bom, o professor falou que a longitude tem G, então logo eu vou relacionar a longitude com o meridiano de Greenwich, certo? Obviamente, a latitude vai acabar sobrando para o Equador. Primeira super dica que a gente tem a dar aqui nesse momento. Para que serve cada um desses dois? A latitude ela acaba determinando as zonas térmicas, certo? O que é esse nome bonito? Esse nome bonito acaba dividindo as zonas térmicas em zona temperada, zona polar e zona tropical. Só para a gente ter uma noção já, adiantando o filme em relação a clima, a gente vai ver que a maior parte do Brasil está na zona tropical, entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, mas a gente tem também uma parte na zona temperada, que é aquela que está logo abaixo do Trópico de Capricórnio. Predominantemente a região sul do Brasil está na zona temperada, de clima subtropical. Então a latitude ela nos determina as zonas térmicas. A latitude então ela tem a ver com clima. Então veja bem, de maneira geral, eu lembro assim, ó, latitude tem a ver com clima. Tá. Por quê? Porque ela nos determina dentro dos paralelos, e aí a gente lembra que a gente tem 5 paralelos, 5 principais paralelos, que é a linha do Equador, que é bem no meio. A gente tem o Trópico de Capricórnio, aquele que passa ali na altura de São Paulo. A gente tem o Círculo Polar Antártico, aqui no sul do mapa mundi. Temos o Trópico de Câncer, passa lá na América Central, e o Círculo Polar Ártico. Então essas zonas temperadas, elas são delimitadas pela latitude, elas são delimitadas pelos paralelos. Professor, o senhor cada vez está me deixando mais apavorado. Não, não estou deixando apavorado. Longitude tem a ver com meridiano. Latitude tem a ver com paralelo. Pô, e qual é a dica, professor? A dica é o seguinte, meu filho. Tu pega essas duas letrinhas que tem aqui, ó. Longitude com G é Greenwich. E qual é? A longitude tem o N, aquilo que é mais próximo do quê? Da gente escrever meridiano. De uma maneira equivocada no dia da prova, pô, eu tô com dúvida se a longitude tem a ver com paralelo, tem a ver com meridiano. Escreve longitude com M. Resolveu o seu problema. Porque no momento que tu escrever a longitude, presta atenção, não estou dizendo que se escreve assim. Eu estou dizendo que o macete para a hora da prova, para te saber, a partir do momento que eu escrevi longitude com M, eu resolvi o meu problema.
O M é de meridiano e o G é de Greenwich. Excelente! Resolvi o problema. Logo, a minha latitude está ligada ao Equador e está ligada a um paralelo. Tranquilo? Pois bem, voltamos para cá. A longitude, que é aquela que tem a ver com meridiano e tem a ver com Greenwich, ela acaba tendo uma relação muito grande com a linha internacional da data. Essa linha internacional da data, você deve ter deparado nelas em alguns mapas-mundi, que é uma linha reta, que tem ali um exemplo de uma setinha e segue uma linha reta. Aquilo ali que determina a virada do horário, digamos assim, de uma maneira mais peculiar para você lembrar na hora, isso é a linha internacional da data. Por quê? Porque a longitude, ela tem uma função diretamente ligada aos fusos horários. Tanto que esse meridiano de Greenwich, ele passa lá na altura de Londres, próximo àquela região do Big Ben, lá onde a gente está sempre olhando a Big Well, lá junto ao rio Thames em Londres. Lá a gente tem o marco onde passa Greenwich. Inclusive tem uma cidade de Greenwich naquela região lá próxima a Londres. E isso ali indica o marco zero da hora, que vai ser o nosso próximo assunto em geografia quando a gente falar de fusos horários. Mas lembre-se desde agora, longitude tem a ver com fuso horário. Tá, professor. Na prática, agora vamos trabalhar aqui nesse nosso mapinha, que é aquele que você, depois de olhar essa aula, vai fazer aos seus moldes, com as cores que você achar mais chamativa possível e já vai começar ali a montar aquele mapa ali. Lembra, a memória visual ela tem que ser utilizada, não basta a gente ler. A gente aprende um percentual do que lê, um percentual do que vê. Então, o mapa é muito importante em geografia. Então aqui está o nosso mapa. Vamos trabalhar primeiro na questão da linha do Equador. Aqui a gente tem a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O que é hemisfério? Hemisfério é meia esfera. Então, divide a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte. Tá? O professor bateu biela. E aí a gente tem que a latitude na linha do Equador ela é zero. Então a latitude na linha do Equador é zero. Quanto mais eu me aproximo dos polos, maior será a latitude. Até quanto? Até 90 graus. Porque a gente viu aqui que a latitude ela varia de 0 a 90 graus. Então aqui no Círculo Polar Antártico, a latitude maior vai ser de 90 graus. Enquanto lá no Círculo Polar Ártico, a latitude maior vai ser de 90 graus. Tá. Muito bem, professor. O senhor falou então que na linha do Equador a latitude é zero e quanto eu me aproximo dos polos ela vai aumentando. Exato. Agora a gente começa a ter um entendimento maior. Quando a gente começa a estudar essa questão, quando a gente falar mais adiante de clima, você vai ter condições de olhar para isso aqui e dizer assim, ó, mas professor, então a latitude ela é inversamente proporcional à temperatura? Correto. Por que ela é inversamente? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Certo? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Lembre-se daquela aula lá de grandezas, de matemática que você viu lá no primeiro grau, ela é importante aqui. Por quê? Porque eu sei que nos polos é mais frio, só que eu sei também que nos polos a latitude é maior. Então, latitude e temperatura é inversamente proporcional. Tá. E Greenwich? Tá, vamos falar agora do meridiano de Greenwich. Greenwich, ele marca o 0 grau lá no seu ponto limítrofe. E aí a gente tem 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Ou como queiram, o hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Da mesma forma que aqui eu tenho o hemisfério austral ou meridional e aqui o boreal ou setentrional. Lembre-se daquela nossa aula de posição geográfica que eu falei que a gente ia carregar ela ao longo das aulas de geografia, sempre falando. Então tu vai te deparar num exercício que ele vai chamar o norte de boreal. Você vai se deparar num exercício que ele vai chamar o norte de setentrional. E aí o aluno tem que estar em condições de responder aquela questão. Então, Greenwich, que divide a Terra entre hemisfério leste e hemisfério oeste, certo? Não é assunto dessa aula, vai ser assunto da nossa próxima aula, mas já raciocina o seguinte: a partir dos meridianos, eu vou ter a formação dos fusos horários.
eu vou ter aquele famoso formato dos alvéolos mais, falando bonito, né, os alvéolos, ou mais, popularmente falando, o formato dos gomos da laranja, aonde cada fuso desses aqui vai diminuindo ou aumentando uma hora, dependendo da posição. Não se preocupe com isso agora, que vai ser assunto para mais adiante, certo? Partindo que daqui é 0 hora, eu vou aumentando as horas para cá e aumentando as horas para lá, tá? Mas isso é assunto para mais adiante. O que eu quero que você saiba é o seguinte, quando fala em longitude, lembre-se que ele forma lá os alvéolos, os gomos da laranja, e isso tem a ver com o fuso horário. Entre esses fusos, entre esses meridianos, eu vou ter uma distância de 15 graus, totalizando 24 meridianos, que 24 vezes 15 vai dar os 360 graus da Terra. Correto? Ponto importante. Aqui a gente está falando de 180 para cada lado, para fechar os 360. Quando eu falo em Greenwich. Agora, você vai ter, depois de assistir essa aula, você vai ter que partir para o seguinte, ó. Por quê? Você vai ter que montar um tipo de raciocínio, porque se a gente for ler na teoria o que é a longitude é a distância entre os meridianos. Veja, a longitude é a distância entre os meridianos. A longitude, ela é a distância entre os meridianos e ela é dada de norte a sul, porém ela divide a Terra em leste e oeste. É isso que você vai ter que cuidar. A linha do Equador, ela divide a Terra em norte e sul, mas o sentido da linha do Equador é no sentido leste-oeste. Então isso, por que eu fiz questão de falar isso no finalzinho? Porque muitas vezes o que aparece na questão. Se vocês forem ver questões anteriores, principalmente as questões da SpaceX, que aí acaba sendo questões mais complexas, porque tem mais espaço, eles trabalham muito. Sabendo que o meridiano de Greenwich corta a Terra no sentido norte-sul. Ele dividirá a Terra em norte-sul? Não. Se ele cortou a Terra de norte a sul, meu filho, ele vai dividir a Terra em leste e oeste. Se ele cortou a Terra de leste a oeste, ele vai dividir a Terra de norte a sul. Então isso aí você tem que ficar atento. Lembre-se desse macete aqui, ó. Aqui tá a super dica do momento. Longitude com M, escrita de maneira errada, vai resolver 50% dos seus problemas. Por quê? O M é de meridiano, o G de Greenwich, aí eu já ganhei. Pô, se a longitude tem a ver com meridiano, a linha do Equador tem a ver com paralelo. Se a longitude tem a ver com Greenwich, a linha do Equador, a latitude tem a ver com a linha do Equador. 50% dos seus problemas resolvem-se a partir de você escrever esta palavra. Outra coisa, latitude. Latitude tem a ver com clima, zona térmica. Zona térmica. Longitude, ela tem a ver com a linha internacional da data. A longitude tem a ver com horas. Horas. Então, tu pensa assim, ó, aquilo que é mais longe, eu vou levar mais horas. Então, longitude tem a ver com horas. Horas. Quanto a latitude tem a ver com o clima. Aqui nesse assunto é muito fácil você pegar a dica e resolver a questão. Mas ao mesmo tempo é muito fácil de você botar uma questão fora se não prestar atenção. Lembre-se que Greenwich, apesar de ser no sentido norte-sul, ele divide a Terra em leste-oeste. Que a linha do Equador, apesar de ser no sentido leste-oeste, ele divide a Terra em norte-sul. É o pequeno detalhe, a pequena atenção que vai resolver a questão. Caiu questão parecida com isso daqui? Primeira coisa que faz, escreve a longitude com M. Por quê? 50% eu resolvi, meridiano e Greenwich. Pô, o resto vai sobrar para quem? Vai sobrar para a latitude, linha do Equador e paralelo. Se gostou, deixa o seu like lá, inscreve-se no canal, ativa o sininho para estar recebendo as notificações, que semanalmente a gente vai estar largando mais novidades, mais super dicas, com o objetivo de facilitar a sua aprendizagem.